Vamos tentar recuperar. Tá, de novo eu vou ler o enunciado e eu vou anotando as informações. Tá? Então a brincadeira é assim, você tem um círculo de raio 1 na origem, tá? Raio 1. E depois você tem centrado no ponto 1, 0, um círculo de raio R, onde esse R é um número entre 0 e 2, tá? Intervalo aberto entre 0 e 2, porque círculo de raio 0 não é círculo, né? Tá bom? Então você tem um círculo aqui. Tá bom? Centrado no ponto 1, 0 e de raio R. Aí, ok. E aí você chama de PR o ponto 0, R. Desculpa, tá tudo errado, né? Esse aqui é o círculo de raio R. E aqui você tem um círculo de raio 1 centrado no ponto 1, 0. Ok. E aí você chama esse ponto aqui, que é o ponto 0R, você chama ele de PR. É um ponto de coordenadas 0R. Tá? O outro ponto de interesse é o ponto QR, que é esse aqui. Tá bom? Depois a gente determina as coordenadas dele. E aí a situação que acontece é a seguinte. Chama de LR a interseção dessa reta que liga esses dois pontos, tem uma só. Tá bom? Você constrói essa reta e olha para esse ponto aqui, LR. Tudo bem? E aí a pergunta que acontece é o seguinte. O que acontece com LR de modo que... O que acontece com esse ponto quando essa circunferência encolhe arbitrariamente? Então o que o exercício está perguntando no final das contas é o limite, quando R tende a 0 pela direita, tudo bem? Porque um raio é sempre positivo, de LR. Então no que consiste esse exercício? Escrever as coordenadas do ponto LR. Para isso, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, determinar quem é o ponto QR, escrever a equação da reta que passa pelos dois pontos PR e QR e descobrir onde essa reta corta o eixo X. Tá? Isso. Então vamos lá. Quem é o ponto QR? Quais são as coordenadas do ponto QR? Bom, você tem duas circunferências, tá? A primeira é aquela centrada na origem de raio R. E a segunda está centrada no ponto 1, 0 e tem raio 1. Tá? Então você tem aqui um sistema não linear com duas equações e duas incógnitas. Você resolve. Descobre, então, as coordenadas do ponto QR. Tá? Vou dar só a ideia. Fez, resolveu, você achou esse ponto. Uma vez que você achou esse ponto, escreve a equação dessa reta. Você tem dois pontos. Sabe achar o coeficiente angular, sabe tudo. Escreveu a equação da reta e impõe qual é o x para o qual o y dessa reta vale 0. Você vai obter uma fórmula que, obviamente, depende de R. Estuda o que acontece com o limite quando R vai para 0. Tá? Tem que resolver. Será que alguém já fez esse exercício e resolveu essas contas corretamente, por favor? Não? Bom, tem que fazer tudo aqui, né? Temos então, vai lá. x2 mais y2 é R. Na de baixo a gente tem x2 mais y2 menos 2x, tá certo? Mais 1 igual a 1, né? Então isso é 0, tá bom? Tudo bem? R ao quadrado, obrigado. Então a gente troca isso. Quem que é x então? R sobre 2. Tá? Então já sabemos a primeira coordenada do ponto Q. R ao quadrado, vamos arrumar já. Então aqui a gente tem R ao quadrado sobre 2, e a segunda coordenada se joga na de cima, né?
Tá certo? Quem que vai ser, então? Você vai ter r² sobre 4 mais y2, substituindo aqui, igual a r ao quadrado. Portanto, y ao quadrado vai ser r ao quadrado, que multiplica 1 menos r2 sobre 4. Faz umas contas aqui, põe 4 assim, 4. E, portanto, como r é positivo, quem é y? R sobre 2, raiz quadrada de 4 menos r ao quadrado. Então, descobri quem são as coordenadas do ponto QR. Tudo bem? Então, vai fazendo que uma hora termina, né? R sobre 2, raiz quadrada de r ao quadrado, 4 menos r ao quadrado. E aí, você já acha uma coisa engraçada, né? Lembra que na hipótese do exercício estava que o raio tinha que ser entre 0 e 2? Se for maior que 2, dá ruim aqui. Né? Não fica definido isso. Tá? E se você pensar do ponto de vista geométrico, o que acontece se essa circunferência tem raio maior do que 2? Elas nunca vão se intersectar. Tá bom? Ou, de alguma maneira, elas vão se intersectar lá no infinito. Né? Acho que nem isso. Bom, temos então o ponto P e o ponto Q. Vamos escrever a reta que passa pelo ponto PR, QR. Vou chamar ela de S, né? Como que é a equação dessa reta? Bom, primeiro o coeficiente angular. Quem é MR? Vai ser R menos R sobre 2, raiz quadrada de 4 menos R ao quadrado, delta Y sobre delta X, né? E delta X é R sobre 2. Tá bom? Ou seja, a gente pode escrever isso como sendo 2R. Bom, já vou dividir por R sobre 2, tá? Vai dar 2 menos raiz quadrada de 4 menos R ao quadrado. Tá claro? Esse é o coeficiente angular. Delta Y, R menos esse cara, dividido pelo delta X, que é R, porque a circunferência tem raio R. Desculpa, é R sobre 2. R ao quadrado sobre 2. Tá, então vai ter... Não é menos? Menos R ao quadrado sobre 2. Então vamos refazer essas contas, verdade. Bom, vai ficar 2R menos R. Bom, põe assim, né? Menos R ao quadrado sobre R ao quadrado. Tá? Esse é o coeficiente angular. Quem é a reta? Se você tem um coeficiente angular, qual dos dois pontos você vai querer usar para escolher a reta? Pega esse aqui, que as coordenadas são mais fáceis, né? Então vai ficar y menos y0 vai ser igual a esse coeficiente angular bonito, r raiz quadrada de 4 menos r ao quadrado menos 2r sobre r ao quadrado, x menos x0, que é 0. Tá bom? Essa é a equação da reta S. Quando que essa reta cruza o eixo x? Quando y é 0. Então, põe y igual a 0 e descobre. Tá? Esse x, na verdade, vai ser meu LR, né? Que é o ponto onde a reta cruza. O que vai dar isso? Pois y igual a 0 vai ficar... Pode cortar esse r, né? Vai ficar menos r ao quadrado sobre r raiz quadrada de 4 menos r ao quadrado menos 2. Tá? Deixa eu ver. Esse r tem alguma coisa? O que tem? Tem. Sim. Perfeito. Tá? E aí você tem que estudar o que acontece quando R tende para 0 nessa expressão. Quando R tende para 0 nessa expressão, qual que é a coisa interessante? Em cima tende para 0 e embaixo também. Então você tem uma indeterminação.
Mas aí qual que é o truque? Divide em cima e embaixo por R ao quadrado e tudo bem. Tá bom? E aí você sabe fazer daqui para frente? Alguém não sabe calcular esse limite daqui para frente? Pode multiplicar em cima e embaixo pelo de baixo com a raiz e depois puxar um R ao quadrado em evidência, por exemplo. Tá claro? E aí tem um valor que dá a resposta, que é um número 4, talvez. Tá? O que é um fato curioso, né? Quer dizer, se você diminui arbitrariamente essa circunferência, a sensação que te dá é que esse negócio vai... Desculpa, aqui tá ruim, né? Essa circunferência ela passa aqui no 0, 0. Então sempre vai ter interseção, né? Então esses dois pontos eles vão se aproximando arbitrariamente. Os dois pontos, quando R tende para 0, os dois pontos tendem a ser a origem. Mas ainda assim, a reta, quando eles nunca são o mesmo, sempre vai formar uma reta. E essa reta tende a cruzar o eixo X no ponto 4. É uma coisa altamente contraintuitiva, né, em princípio. Você vê essa circunferência diminuindo, o que você acha que vai acontecer com esse número aqui? Sei lá, está virando um ponto só e vai sumir, né? Porque você não vai ter mais reta. Mas não, ela está sempre se aproximando do valor de abscissa 4. Tá bom? Então esse era o 1.11. Tem mais algum da lista que vocês queiram trabalhar, discutir? Oi? 4.10? Sim, é o do tanque, né? Então, tá? Lista 1, exercício 4.10. De novo eu vou ler o enunciado para não ficar escrevendo aqui. Então a ideia é a seguinte, uma mangueira está enchendo um tanque de combustível que tem um formato de um cilindro, entre aspas, deitado, né? O que quer dizer isso? Que ele não está apoiado sobre nenhuma das duas circunferências. Então, um corte transversal desse cilindro é uma coisa desse tipo, uma circunferência de raio 2, tá certo? Então, a circunferência de raio 2, diâmetro 2, portanto, raio 1, legal? E aí, a mangueira está enchendo de combustível, esse tanque deitado. Então, num certo instante de tempo, você vai ter uma quantidade de combustível dentro desse tanque. Qual é o volume contido de combustível ali dentro? Como é que você calcula o volume? Se você tem... Pensa que isso aqui é uma seção. Você tem um cilindro aqui e é dada a altura desse cilindro, né? É um cilindro que tem 3 metros de comprimento. Tá bom? Então você tem um cilindrão e está enchendo ele de água. Em cada instante de tempo, isso aqui vai ter uma certa altura. Como é que eu calculo o volume de combustível que está aqui dentro? Grosseiramente. Vai ser exatamente essa área vezes a altura do cilindro. Tudo bem? Então, essa é uma informação importante para a gente. E aí, o que mais que tem? Em cada instante de tempo, você tem uma boia que determina a capacidade do tanque em termos desse ângulo aqui. Tá certo? Então, esse ângulo aqui nós vamos chamar de θ de t. Essa altura aqui nós vamos chamar de h de t. Então, essa altura, está claro para todo mundo que essa altura determina todo o volume. Depois a gente escreve como ela é. Mas dada a altura que encheu, eu já sei exatamente quanto tem de combustível. E quanto mais enche, esse ângulo vai mudando. E é ele que te diz lá o quanto tem de combustível no tanque. Antigamente era assim, né? Era uma boia mecânica no tanque do carro mesmo. Em geral, dava muito problema na medição. Hoje é eletrônica e também dá problema por outros motivos, né? O circuito queima e tal. Bom, então está aqui essa situação. E aí você tem então que esse ângulo varia de 0, que é quando a boia está vazia, até π, que é quando o tanque está totalmente cheio. Tá bem? Isso. E aí você quer saber o que acontece, qual é a taxa de variação desse ângulo, exatamente no momento em que essa altura aqui é meio metro, e nesse momento a vazão de combustível para dentro do tanque é 0,9 metros cúbicos por minuto. Tá bom? Então eu quero determinar a taxa de variação do ângulo. É isso que o exercício está pedindo. Θ' num instante t0,
onde eu sei que h de T0 é meio e a taxa de vazão do volume é 0,9. Isso. Exatamente. Então, o que a gente precisa fazer? Precisamos escrever alguma fórmula que relacione o volume com a altura e o ângulo. Tá bem? Como é que a gente pode escrever isso? Você sabe dizer quanto que é metade, por exemplo? A ideia é essencialmente calcular esse volume, né? Você pode... Aqui tem uma certa simetria, então você poderia calcular essa área, que a gente sabe calcular essa área. Sim, né? Como é que você pode enxergar ela? É a área do setor circular menos a área desse triângulo retângulo de hipotenusa igual a 1. Tá? Então, matou o problema. Quanto que é essa área aqui? Então, primeiro de tudo, vamos escrever quem é o volume, em função da área, e depois a gente escreve a área. Quem que é o volume em cada instante de tempo? Não, o volume vai ser a altura, que era 3, né? 3 vezes aquela área. Quanto que é essa área? É 2 vezes essa aqui. Eu vou chamar esse cara aqui de A de T, tá bom? Então vai ser 3 vezes 2 vezes A de T. Ou seja, 6 vezes... Como é que a gente vai calcular aquela área? É a área do setor circular. Quanto que é a área daquele setor? Do setor circular, a área de um setor circular, como é que é? Nós usamos essa fórmula para calcular o limite fundamental. Faz uma regra de 3 se você quiser, tá bom? Com 2π ele vai dar a área π, com ângulo θ vai dar... O raio é 1, né? Então, se você tem ângulo 2π, a área vai ser π. Se você tem um ângulo θ, sua área vai ser x. Quanto que é x em função de θ? Θ sobre 2, tá? Então vai ficar θ de t sobre 2, que é a área do setor circular, menos a área desse triângulo. Como é que você vai escrever a área desse triângulo? Base vezes altura, e a base vezes altura você consegue determinar em termos dos catetos. Aqui, tá? Então, quem é essa medida aqui, ó? Tudo isso é o raio da circunferência, que é 1. Então, isso aqui é 1 menos h. Então, quanto que é essa medida? 1 menos h, quanto que é essa? Então, vai ser isso aqui, 1 menos h de t ao quadrado, h de t só, né? É a base, desculpa, essa alturinha. E quanto que é essa medida? Você pode usar um Pitágoras. Esse aqui você quer descobrir, esse é o quadrado 1. Então, você sabe, vamos lá, 1 menos h de t ao quadrado, mais a base ao quadrado é igual a 1. Tudo bem? Então, quem que é a base? Raiz de 1 menos h de t. Tudo ao quadrado. Se quiser abrir, pode. Não precisa. Tá bom? Então, vai ficar isso vezes essa raiz. Sobre 2. Bom, já tem um sobre 2 ali, dá para pôr em evidência, né? Tá bem? Quem tinha perguntado? Você, né? Tá claro? Determinamos... E agora como é que você faz a coisa? Deriva dos dois lados. Você tem o volume em termos do h e do θ. Derivando isso aqui vai aparecer um θ', h', você descobre tudo. Tá bom? Então, por exemplo, você vai ter... V' de t vai ser quanto? 3. Deriva esse cara. Quanto que é? θ'. Deriva esse... Agora aqui você tem que derivar um produto. Como é que deriva um produto? Deriva o primeiro. Aqui tem um menos, né? Então, deriva o primeiro, vai dar menos h' de t. Copia o segundo. Mais, copia o primeiro. Deriva o segundo. Quanto que é a derivada do segundo?
Regra da cadeia. 2, a raiz, tá? Não vou escrever. Raiz de tudo aquilo vezes a derivada do que está aqui dentro. Quanto é a derivada do que está aí dentro? Menos 2. 1 menos h de t. Vezes a derivada do que está dentro ao quadrado. A galinha de t. E agora, daqui para frente, é só fazer o quê? Diga. Aonde? Tinha. Junto com esse θ sobre 2 que estava aqui, eu puxei em evidência e cortei com 6. Tá bom? Então tem tudo isso. V' no instante t0 é 0,9. A taxa de variação do H não é dada, né? Mas aí o que você pode fazer? Você pode escrever, então, de outro jeito, você pode escrever o H em função do θ. Nós fizemos isso, né? O H de t você determina em função do cosseno do θ, né? Daqui, por exemplo, você sabe que esse cara, que é 1 menos H, é cosseno de θ. Então você sabe que cosseno de θ de t é o quê? Cateto adjacente, que é 1 menos H de t, vezes a sobre a hipotenusa, que é 1. Então eu tenho uma relação entre θ e H. Quando eu derivar, eu vou descobrir o H' em função do θ'. E aí matou o exercício. Seria menos 2 igual a 1 menos H de t. Ele seria dentro da raiz principal. Esse termo aqui? Não. Quando você vai derivar essa raiz, como é que você deriva? Vai ficar 1 sobre 2 vezes ela, vezes a derivada do que está aqui dentro. E o que é a derivada do que está lá dentro? O 1 morreu. A derivada desse termo, o que é? É menos 2 vezes isso, vezes a derivada do que está aqui dentro. Tem um menos aqui. Tá? E aí você substitui tudo. Ah, quem que é o H'? A galinha você descobre daqui. Tem todos os dados, você consegue isolar o θ' nessa expressão. Tá bom? Então, de novo, o que a gente faz para resolver esse tipo de problema? Usa alguma relação geométrica que você está vendo da figura para obter uma das as variáveis que você quer descobrir em termos das variáveis que são dadas. E aí a derivada vai te contar qual é a taxa de variação de uma em função da taxa de variação da outra. Taxas relacionadas. Tá bom? Dá tempo de fazer mais algum? Não? Tá. Então paramos hoje aqui e na próxima aula a gente anota uma lista de exercícios que vocês querem fazer no começo. A gente tenta fazer o máximo que puder. Tá bom?